Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estatísticas mostram evolução no número de casos de diabetes no mundo e o número de crianças acima do peso no Brasil é elevado. TRE do Pará se prepara às eleições deste ano. O cotidiano dos Tembé Teneterrara. Conheça a Biblioteca Lusitana aqui em Belém e o teatro como forma de inclusão. No bate-papo musical com a Amazônia Jazz Band. Hoje é sexta-feira, 22 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Neste mês de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Por isso, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da importância de se ter uma vida saudável, o que pode ajudar a prevenir uma doença silenciosa que, com o passar do tempo, traz muitos problemas à saúde da população, o diabetes. As estatísticas mostram sua evolução. 1 a cada 11 adultos no mundo possui a doença. E para conscientizar a população sobre os riscos do diabetes, a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, até o ano passado, cerca de 415 milhões de pessoas foram diagnosticadas como diabéticas, o que significa que 1 em cada 11 adultos no mundo tem a doença e 1 a cada 7 partos se agrava por diabetes gestacional. O diabetes é uma doença hereditária, né? A pessoa já nasce diabética, é uma lâmpada apagada que um belo dia essa lâmpada acende. E tem basicamente 3 coisas que acendem essa lâmpada, os 3 P's que eu sempre costumo dizer: peso, parado e preocupado. Então é uma lâmpada apagada que um belo dia essa lâmpada acende. E esses 3 P's fazem com que essa doença se manifeste na pessoa. A estimativa aponta que em 2040, 642 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença. Uma doença silenciosa que requer atenção aos exames. Seu Antônio, por exemplo, que está aqui ao meu lado, só descobriu que era diabético quando precisou ser hospitalizado. Seu Antônio, conta para mim como foi essa história. O senhor precisou ir ao hospital e no hospital o senhor descobriu que estava com doença. Verdade. Aí eu passei 15 dias de um tipo de problema que apareceu em mim, após eu ficar, me liberar de lá. E depois de uma semana que veio, eu tornei a retornar, que foi descoberto essa doença da diabetes. Os exames são importantes porque, embora a doença não tenha cura, pode ser controlada. Seu Antônio tem o cuidado de fazer esse controle. O diagnóstico mudou a sua vida, mas para melhor. Bem, isso aí eu tive que cortar, o cigarro, a bebida exagerada que eu fazia na época. A alimentação também, que não tinha controle, eram coisas gordurosas. Acho que tudo quanto era de gordura, né? Qualquer coisa estava Deus o livre. Então isso aí eu evitei e agora eu não sinto mais falta atualmente. Eu levando comida, quer dizer, a minha alimentação é controlada. E a prática de atividade física também, né? O senhor faz de vez em quando, cerca de 3 dias na semana, uma atividade. Isso, com certeza, né? Além de andar de bicicleta, que é a condução que eu gosto mesmo de andar, e eu dou, às vezes, nem todo dia, uma caminhadazinha aqui na avenida. E às vezes também faço meus trabalhozinhos, meus biquinhos de serviço, para me manter, é isso. Há 3 anos, desde quando descobriu a doença, seu Antônio faz uso da insulina. Porque a pessoa tem que ter em casa, para não estar, tem que ser vexame aí, e pronto-socorro, porque a carga do diabetes nem todo dia funciona assim para dar, é só em 15 dias. E a pessoa tem que comprar aqueles materiais que é a canetazinha, que é um preço razoável, a pessoa tem que fazer isso. E a fita, a agulha, aquele aparelhozinho para tirar a glicose. Os medicamentos também são importantes para o controle da doença, mas devem ser prescritos pelo médico. O tratamento do diabetes na fase inicial se baseia na alimentação saudável, você mudar seus hábitos alimentares, e numa atividade física. Porque a gente sabe, por exemplo, que a atividade física é um potente elemento para queimar a sua glicose. O combustível do nosso organismo é o açúcar, que no caso do diabético não está sendo queimado. Então, quando você bota o carro para andar, ele queima a gasolina. Quando você bota o seu organismo para se movimentar, fazer principalmente a musculação terapêutica, você com isso daí está fazendo que haja queima da sua glicose, dos seus músculos. Então, na fase inicial do tratamento do diabético,
o que o paciente menos precisa é do médico. Ele mais precisa de uma nutricionista e de um educador físico que vai fazer essa parte inicial do tratamento. Em Belém, a Casa do Diabético é uma instituição que ajuda na conscientização e no tratamento de pessoas diabéticas. As pessoas devem ligar para a nossa organização. A Casa do Diabético atende no horário comercial. O telefone é 3228-2590. Tá? As pessoas ligam e agendam as suas consultas e, consequentemente, serão atendidas na quarta-feira. As consultas ocorrem toda quarta-feira. A partir das 14 horas começam as consultas. O certo é ter sob controle, né? Não exagerar em nada. É até melhor ainda, por exemplo, quem dera essas pessoas, não é porque eu sou de lá da Casa do Diabetes, porque lá tem várias pessoas para orientar as pessoas. Eu espero que as pessoas procurem aquela casa lá, que é muito, muito gostoso, aquela irmandade, aquelas pessoas que vão tratar de nós lá, sem nenhuma ambição de nada, que a pessoa se cure, a pessoa fica feliz quando tem um que está com a glicose de 300, quando chega a 200, a pessoa bate palma e dá incentivo àquelas pessoas. O Tribunal Regional do Trabalho divulgou nesta quinta-feira uma liminar a respeito da possível paralisação dos trabalhadores rodoviários aqui em Belém. A categoria alega que pode parar caso não seja autorizada a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, que deveria ter ocorrido na última quarta-feira, mas foi suspensa pelo pelo TRT. Mesmo antes de se iniciar a paralisação dos rodoviários, a liminar do juiz plantonista Julianes Moraes das Chagas estabelece que, em caso de greve, a categoria volte imediatamente ao trabalho, garantindo a prestação dos serviços de transporte coletivo indispensáveis ao atendimento da população, sob a pena de pagar multa diária de R$100 mil a reverter ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E vamos voltar a falar sobre saúde. O número de crianças acima do peso no Brasil é elevado. Só para se ter uma ideia, a cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos, uma está acima do peso. Os dados apontam que uma criança obesa tem tendência a ser um adulto obeso e a obesidade pode causar diversas doenças. Como forma de prevenção, a equipe de coordenação de políticas de segurança alimentar e nutricional realizam atividades de conscientização nas escolas municipais aqui em Belém. Eles ainda são pequenos, mas sabem bem o que gostam de comer. Bife, biscoito com suco, arroz com frango. Mas como toda criança, eles acabam cedendo em algum momento à tentação das guloseimas. Chocolate, às vezes só chocolate. Rian, por exemplo, descobriu na hora da nossa entrevista que está acima do peso e acredita que seja pelo excesso de comida. Não é todos os dias, de vez em quando. E faz tanto tempo que eu não como essas coisas. Acho porque eu comi tanta besteira. Todas essas crianças passaram por uma avaliação da equipe da Copsan, que busca combater a obesidade infantil, o sobrepeso e o bullying. Nós estamos realizando um trabalho de prevenção. Estamos realizando o trabalho de educação em saúde, com incentivo de hábitos de vida e alimentares saudáveis como forma de prevenção para que essas crianças não se tornem adultos obesos. E a obesidade acarreta uma série de outras doenças, que são as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças do coração, dificuldades respiratórias. Aqui as crianças verificam peso e altura para saber se estão acima, abaixo ou no peso ideal. Nós estamos realizando a avaliação nutricional, aferindo o peso e a estatura da criança, utilizando a curva de crescimento preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Avaliamos se o peso e a estatura está adequado para a idade. As crianças que forem diagnosticadas com sobrepeso ou obesidade serão acompanhadas na sede da Copsan, com acompanhamento nutricional e social para tratar a obesidade. As crianças também recebem orientação sobre a prática de atividades físicas e bons hábitos alimentares. Aqui na Escola Municipal Francisco da Silva Nunes, eles recebem a merenda escolar com um cardápio diferente a cada dia.
Hoje é biscoito com suco de frutas. A equipe da cozinha trabalha para garantir a eles uma boa alimentação. Os cuidados é assim, a comida é armazenada no freezer normalmente, é retirada pela manhã, é temperada, novamente guarda no freezer e eles fazem esse controle da merenda, né? Então eles fazem todo dia, o que sobra não é aproveitado. Então, da manhã é da manhã, da tarde é da tarde. Professor Durval busca trabalhar a conscientização dos hábitos alimentares saudáveis em sala de aula, mas em casa a história é bem diferente. A alimentação a gente tenta controlar, né? Foge um pouquinho, a gente tenta controlar, a gente tem filhos distintos com relação ao peso, mas é algo complicado de se fazer, sobretudo pela questão do hábito, né? A gente não cultivou historicamente o hábito de comer legumes, de comer verdura, de ter uma alimentação realmente saudável e fica aí atrelado muito à questão dos condimentos, a questão da industrialização dos produtos e a gente se perde nessa cultura da industrialização e do comércio e às vezes se esquece que a gente é tão rico no nosso estado, na nossa cidade de frutas e de verduras e que isso poderia, né, promover uma alimentação e um desenvolvimento das nossas famílias bem melhor. Mas essa realidade não é só na casa de Durval. Muitas crianças, por exemplo, dispensaram o lanche da escola para comprar lá fora coxinha e chopp. E agora o assunto é eleição. Aqui no Pará, o Tribunal Regional Eleitoral se prepara às eleições de 2016. A votação, que terá primeiro turno no dia 2 de outubro, escolherá os prefeitos e vereadores de todo o país. Em 2016, uma das principais mudanças é o uso do sistema biométrico. Dos 5 milhões de eleitores paraenses, mais de 1 milhão já utiliza a biometria na hora de votar. A gente pode dizer que para essa eleição a principal mudança a questão do incremento de alguns municípios que vão estar utilizando a identificação biométrica do eleitor. Para 2016 nós vamos contar com cerca de 22 municípios, que representa aproximadamente mais de 1 milhão de eleitores com esses dados biométricos. E teve algumas alterações de ordem legislativa. Uma das principais, que se convencionou chamar mini-reforma eleitoral, diz respeito ao período dos registros de candidatura dos candidatos aos cargos políticos. Normalmente ocorria em meados do ano, junho e julho, e agora vai acontecer a meados de agosto. Então, assim, a gente pode estar colocando esses dois pontos como uma das principais mudanças. Fora a questão do aprimoramento, que é algo natural da gente sempre estar perquirindo a melhora das logísticas. No final de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral comunicou que o orçamento destinado às eleições inviabilizou o uso de urnas eletrônicas. Porém, a medida foi revista e a votação eletrônica ocorrerá normalmente. A gente sabe que o país passa por uma questão de crise econômica, política, Então, os reflexos nos órgãos públicos em relação a congestionamentos orçamentários é inevitável. Então, eu acredito que esse posicionamento do TCE foi mais uma forma de estar tentando frear ou reverter eventuais contingenciamentos que vinha sendo sofrido na Justiça Eleitoral. O que, se fosse continuado, obviamente poderia afetar a realização das eleições. Mas aqui no nosso estado nós temos quantitativos de equipamentos eletrônicos em número suficiente para garantir a votação 100% eletrônica. Então, para este ano de 2016, ainda assim nós teremos a votação de forma eletrônica em todo o estado, em todas as sessões eleitorais. Na entrevista de hoje do quadro sobre profissões, a professora Márcia Bentes fala com Patrícia Nascimento sobre a entrevista de emprego. Não é isso, Patrícia? A professora Márcia Bentes participa conosco aqui do Nazaré Notícias e ela vai sempre dar dicas sobre profissões, sobre comportamentos no mercado de trabalho. E hoje o nosso tema é a preparação para quem almeja uma vaga no mercado de trabalho, para quem vai fazer uma entrevista de emprego, para quem está se preparando para ocupar uma vaga no mercado de trabalho, não é isso, professora Márcia? Isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu queria que a gente começasse falando sobre qual é a principal dica para quem vai para uma entrevista de emprego. O que a pessoa tem que ter em mente quando ela está se preparando para ser entrevistada, para ser avaliada
para concorrer a uma vaga? Bom, ela precisa conhecer a empresa para a qual ela vai se dirigir e submeter à entrevista. Então, ela precisa saber o que a empresa faz, qual a missão, qual a visão, quais os valores desta empresa. Ela precisa conhecer, saber para que essa empresa existe. Então, minha sugestão é que faça uma pesquisa no site da empresa ou então converse com alguém que trabalha lá para saber por que aquela empresa está no mercado, não é? Porque existem empresas muito diferentes no mercado. Então, de acordo com essas diferenças, elas vão buscar o perfil do funcionário, né? Em cima desse conhecimento, então, ela vai se preparar com a roupa que ela vai estar vestida no momento, aquilo que ela precisa saber para responder, e ela precisa fazer a preparação própria, né? O currículo já foi encaminhado, a empresa já chamou para conversar, então marcou uma entrevista e ela vai chegar antes do horário marcado. Se foi marcado 9 da manhã, procure chegar 10 minutos antes. Por quê? Porque a pessoa normalmente ela fica ansiosa por aquele momento, é criada uma expectativa. Então, a pessoa que chega antes, ela se senta, ela toma uma água, um café e fica aguardando. Então, ela fica mais tranquila, diferente da pessoa que chega correndo, atrasada e que pode ficar presa no congestionamento, pode ter problema com chuva, molhar a roupa, estragar o cabelo, a maquiagem se for uma mulher, né? Então, tudo isso vai deixar a pessoa mais desconfortável. Então, ela chega 10 minutos antes, aguarda o seu momento e precisa ficar tranquila para responder aquilo que é perguntado, porque às vezes a pessoa quer impressionar e acaba respondendo aquilo que nem foi, né, perguntado, que não é necessário responder. Então, fique tranquilo e o seu entrevistador vai conduzir a entrevista, vai perguntar quem você é, por que você está ali se submetendo àquela entrevista, o que você espera, quais os seus objetivos de vida, quais as experiências que você já teve no mercado, os cursos que você já fez. Ele está checando aquilo que está no seu currículo. Como o currículo deve ter uma página só, então você vai colocar o seu currículo de forma resumida. Então, na entrevista, você vai ter oportunidade de esclarecer muitos outros itens que não está lá naquele currículo e que certamente o entrevistador terá interesse de conhecer. Agora, professora, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à roupa, como se vestir para uma entrevista de emprego. Qual é a principal orientação nesse sentido? Você se lembra que no começo eu disse que é importante que o candidato conheça a empresa, que ele vai participar do processo seletivo. Porque é exatamente isso. Existem empresas que querem o funcionário com visual muito arrojado. Então, ele pode ir de forma mais esportiva possível. E aí ele pode usar adereços, tipo piercing, tatuagem, óculos extravagantes, que não vai ter problema, né? Pode ter a cor do cabelo pintado, pode ter um penteado mais arrojado, e isso até é favorável para a empresa. Outras empresas têm um perfil mais conservador, então é necessário que a pessoa compareça vestida condizente com aquele perfil. Se você vai para uma entrevista, né, de auxiliar, de assistente, não existe uma exigência tão grande. Você apenas tem que estar vestido com uma roupa limpa, discreta, né, que deixe o seu corpo coberto, porque nós sempre digo, você não vai oferecer o seu corpo, você vai oferecer a sua competência, a sua experiência. Então, precisa ficar claro que você vai trabalhar. Então, guarde seus atributos físicos dentro da sua roupa e vá mostrar a sua competência. Bom, se você vai para um cargo, né, de nível estratégico, para diretoria, né, para uma vice-presidência, aí você tem que estar dentro da formalidade, sim. Né? Mulheres muito elegantes, sapato social, saia ou calça comprida, blazer, né, com os acessórios condizentes com a roupa. Unhas têm que estar muito bem cuidadas para homem e para mulher. Cabelo tem que estar arrumado, limpo, não é? A unha também precisa estar limpa. Se a pessoa puder usar maquiagem, no caso das mulheres, use uma maquiagem que seja discreta, né? E os homens precisam cortar o cabelo, fazer a barba,
ou pelo menos aparar a barba, que fique com uma aparência de que você está saudável. Muitas vezes o visual, muito à vontade, deixa a pessoa com uma aparência de doença. Então é importante você demonstrar que além de você querer ingressar naquele emprego, você está saudável também, né? E está cheio de disposição para ingressar e começar uma carreira. Agora, a questão da linguagem interfere na hora da entrevista de emprego, professora? E tem uma outra questão também, que hoje a gente tem uma realidade virtual, que são as redes sociais. Elas podem ser consultadas pelo possível empregador nesse momento de avaliação? Como é que a pessoa deve entender essa relação entre o que ela demonstra numa entrevista ou num currículo e o que ela vive e reflete nas redes sociais? Verdadeiro isso. A linguagem que você falou inicialmente, você precisa fazer uso da língua portuguesa de forma correta, né? Esse é um fator fundamental. Não se pode falar errado numa entrevista de emprego, não se deve falar errado, não se deve usar linguagem muito chula, né? Termos pejorativos, falar palavrões, né? E nem usar vícios de linguagem. Existem alguns vícios que a gente adquire e às vezes são até regionais, então se deve evitar esses termos na hora da entrevista. A questão das redes sociais também, elas podem destruir a imagem do candidato. Então você precisa entender que aquilo que você publica está relacionado com você. Então você precisa publicar fotos que sejam condizentes com o seu perfil, você precisa publicar mensagens que sejam condizentes e tomar todo cuidado com aquilo que você publica para não destruir uma imagem que você está tentando construir ao longo de anos, né? O que você leva anos para construir pode ser destruído em segundos. Então, muito cuidado com o que você publica, porque se o perfil é seu, significa que as informações são sobre você. Agora, professora, nós estamos falando de uma situação que é um primeiro momento, um primeiro contato do candidato com o possível empregador. Mas é importante também que essa aparência, esse formato utilizado, né, seja realmente verdadeiro, porque a partir daí a pessoa, se começar a fazer parte do quadro funcional da empresa, ela precisa manter esse padrão, digamos assim, que foi apresentado inicialmente, né? Ou será provado que, na verdade, foi algo meramente aparente, né, no momento da entrevista. Na verdade, o candidato precisa entender é que hoje nós vivemos um momento em que nós precisamos construir uma carreira. Nós precisamos construir uma imagem, não é? Desde muito cedo nós precisamos entender que a nossa vida está sempre em construção, em reconstrução. Então você precisa, e hoje a gente oferece para os nossos alunos palestras sobre marketing pessoal, sobre planejamento de carreira, que é para ele entender que ele precisa se conhecer, ele precisa fazer um autoconhecimento, precisa buscar esse autoconhecimento e, em cima disso, ele vai construir todo um planejamento, né, da sua carreira. Então, o que eu sou, o que eu quero, o que eu pretendo. E, em cima disso, eu vou construir uma imagem, vou construir as minhas posturas, as minhas convicções, a minha rede de relacionamento. E eu vou evitar atitudes que possam destruir essa imagem que eu quero construir. Porque é verdade, como você fala, quando você fala, que aquilo que você apresenta na empresa é preciso ser algo verdadeiro. Você não pode, né, mascarar uma situação para conseguir um emprego e depois a empresa descobrir que não era aquilo que você, né, havia demonstrado. Muito bem. Então você precisa construir uma empresa. Você precisa construir uma imagem, né? Uma carreira. Então, a gente ensina para o aluno que é importante que ele tome cuidado com a sua imagem, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele publica, justamente porque ele está sempre na vitrine no mercado de trabalho. Tá certo. Muito obrigada, professora, pelas suas informações. A gente lembra você de casa que a professora Márcia Bentes está conosco agora falando sobre profissões, sobre mercado de trabalho. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas ou enviar perguntas, se você tiver dúvidas, você pode enviar pelo WhatsApp. O número é o 98802-3444. Participe com a gente. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora Márcia.
O número de inadimplentes aumentou mais de 100% aqui no Pará durante o ano de 2015, de acordo com o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, passando de cerca de 1.100.000 no mês de janeiro para cerca de 2.500.000 devedores no mês de dezembro. Segundo o SPC, mais de 53 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil, ou seja, 38% da população brasileira. E de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a maioria das dívidas está relacionada à falta de pagamento de cheques predatados, empréstimos pessoais, cartões de créditos, seguro e prestações de carros. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444, e assim fazer parte do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o cotidiano dos Tembé Tenente Rara. Conheça a Biblioteca Lusitana aqui em Belém, o teatro como forma de inclusão e o bate-papo musical com a Amazônia Jazz Band. Voltamos com o Nazaré Notícias e nesta reportagem você vai conhecer sobre os indígenas Tembé Tenente Rara da aldeia do Alto Rio Guamá. Pesquisadores relatam que poderiam existir entre 2 e 4 milhões de indígenas no território que atualmente compreende o Brasil na época da chegada dos europeus no século XVI. Estima-se que poderiam ser mais de 1.000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Para muitos, o que aconteceu ao longo da história da ocupação foi o maior massacre humano de todos os tempos. Atualmente, podem ser encontrados por aqui 246 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Segundo o censo do IBGE de 2010, os povos indígenas somam quase 900.000 pessoas, praticamente um terço delas vivem em cidades, e o restante em áreas rurais, em milhares de aldeias situadas em 699 terras indígenas de norte a sul do território nacional. Somente no estado do Pará são cerca de 32 etnias diferentes, dentre eles os Tembé Tenente Rara, da terra indígena Alto Rio Guamá, próximo ao município de Capitão Poço. Os Tenente Rara, assim como grande parte dos povos tupi, eles viviam no litoral do Brasil. Um nome poético até que chamam os povos tupi de os senhores do litoral, né? Eles moravam no litoral, mas a chegada do colonizador acabou empurrando esses povos para dentro do continente. E os Tenente Rara, eles viviam hoje na região que faz a fronteira do Pará com o Maranhão. Mas eles foram migrando para o interior do continente, sobretudo a partir dos rios. Tanto que uma das autodenominações dos Tembé é Iriuara, o povo da água. Depois de muitos anos de conflitos pelas ocupações indevidas e também a desintrusão das suas terras, os tempos ainda não são de paz completa. Um dos problemas maiores, é a questão do território. Porque hoje, sem o território, a gente não temos condições de como desenvolver certas culturas da gente. Porque já tem uma decisão da justiça para desocupar há mais de ano, ainda não foi desocupado. Mas assim mesmo, falam não em resgate das tradições, e sim em retomada e continuidade. O desafio hoje é a gente mostrar para a sociedade que ser indígena é essência, é ter orgulho de ser, é ter aquilo dentro de si. E a sociedade não olha assim, a sociedade olha a característica. Tu não te compara com índio, então isso aqui se torna para mim um preconceito e esse é o desafio, né, de fazer as pessoas nos aceitar do jeito que nós somos. Famílias de baixa renda do bairro Pacoval, na zona norte de Macapá, vão receber atendimento gratuito de saúde neste domingo. A ação voluntária será realizada pela Universidade Federal do Amapá e vai contar com uma equipe de profissionais em diversas áreas. Entre os serviços ofertados estão na programação exames de colo do útero, próstata, diabetes, hipertensão e doenças parasitárias. Aproximadamente 12 profissionais e acadêmicos de
cursos na área da saúde atenderão cerca de 400 pessoas, e informou a coordenação do projeto. Os atendimentos vão iniciar às 8 horas na rodovia do Pacoval. Uma terapia que ajuda pessoas com deficiência. O projeto é uma iniciativa da Universidade Federal Rural da Amazônia e em 2 anos apresentou bons resultados no trabalho com animais, auxiliando no desenvolvimento de pessoas com deficiência. 20 pessoas já participaram da terapia, que é pouco usada no Brasil, mas tem eficiência comprovada cientificamente. Glenda tem 12 anos, é dona de um sorriso encantador, mas tem algo que por vezes o desfaz e se transforma em susto. É o medo de cães, um medo que está em fase de superação. Hoje foi a primeira vez que ela passeou com o cachorro. Para o pai, esse é um importante feito. No caso, ela tem medo do cachorro, mas devagar, com o tempo, com esse trabalho que está sendo feito aqui, a gente tem um gato em casa também, aí ela vai se soltando, entendeu? Aqui, Glenda realiza diversas atividades e é apaixonada por todas elas. Gosto de vir pra cá e pegar nos animais, a plantar também, nadar também, que eu gosto de nadar também, a cobrir também. Aí eu tô aprendendo de tudo, que eu tinha muito medo agora. Ítalo também participa deste projeto, interage com os instrutores e tem uma boa relação com os animais. O aprendizado é impressionante. Das atividades oferecidas aqui, ele basicamente gosta de todas. Bobolê, psico, cachorros, gado, eu adoro plantas, comidas, passeio a cavalo. Aqui eles são atendidos por uma equipe multiprofissional. Esta é uma terapia diferente, que surgiu de uma necessidade particular da professora Fernanda Martins. Nós descobrimos que existe esse tipo de terapia. No Brasil ela ainda é pouco conhecida, mas ela é muito utilizada em outros países, onde os animais, várias espécies de animais, mas especialmente cães e cavalos, são usados como facilitadores e como motivadores das terapias. Então a gente compõe um grupo multidisciplinar com os terapeutas, a TO, psicologia, a fisioterapia e as pessoas da educação, pedagogo, educador físico, para fazer uma estimulação promovendo o desenvolvimento global de pessoas com deficiência. Aqui são utilizados cavalos e cães. A terapia assistida por animais ainda é pouco utilizada no Brasil, mas estudos científicos comprovam sua eficácia no desenvolvimento global da pessoa com deficiência. Os animais por si só eles já são um estímulo muito rico, né? Em termos afetivos, eles estabelecem um vínculo afetivo, em termos táteis, sensoriais, olfativos, né? E a gente, junto com essas outras técnicas, a gente estimula que eles possam cumprir aquelas terapias que para eles já estavam sendo um pouco cansativas em função do tempo, que sempre estão expostos a isso desde que nasceram, né? Sempre tem que fazer as terapias e muitos médicos, então a gente procura dar uma ludicidade nisso e um estímulo maior. O projeto existe há quase 2 anos e apresenta muitos resultados, tanto para as pessoas atendidas quanto para quem realiza esse atendimento. A gente vê superações, né? Pessoas que às vezes com poucas sessões começam a estabelecer uma interação, um vínculo com o animal e transfere esse vínculo para nós. Isso no autismo é muito importante, né? Alguns que mesmo com muita dificuldade física querem se superar, querem fazer atividade porque eles estão muito estimulados. Tony é um dos estagiários do curso de veterinária que participa do projeto. Todo esse trabalho trouxe importantes lições. Essa relação animal-pessoa. Hoje eu sei que o animal dentro de casa ele é muito mais que um animal de companhia. Ele traz afeto, traz amizade e é isso.
E você acompanhe agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na cidade de Salinópolis, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 26 graus com máxima de 27. Já na cidade de Rio Branco, no Acre, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima alcança 23 graus e a máxima aos 24 graus. Em Manaus, no Amazonas, a previsão é que o sol permaneça estável sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 26 graus com máxima de 32. Em Belém, a biblioteca do Grêmio Literário e Recreativo Português é a terceira maior em obras lusitanas no Brasil. O espaço abriga aproximadamente 40 mil obras desde o século XVI. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco da história deste espaço. Administrada pelo Grêmio Literário e Recreativo Português, a Biblioteca Fran Pacheco completa 149 anos no mês de setembro. Sua criação começa junto com a história do Grêmio. A própria história do Grêmio se confunde com a sua biblioteca. O Grêmio originalmente foi criado para ser uma biblioteca. Inicialmente, até o nome original do clube se chamava, na época da criação, Gabinete Português de Leitura. Então, os imigrantes portugueses, na época, se reuniram e fundaram esse espaço, que a princípio ficava ali próximo ali na Avenida Portugal. Esse prédio hoje ele foi fundado em 1906, né, no início do século XX, já com a biblioteca. A Biblioteca Fran Pacheco iniciou o próprio histórico do clube. Todo o acervo contido na biblioteca foi adquirido por meio de doações. Na época, se recebia doações, né, do governo português, de universidades europeias e dos próprios portugueses residentes aqui em Belém. Então, esse acervo todo, essa riqueza que nós temos aqui na biblioteca, se originou dessa forma. Quem visitar a Biblioteca Portuguesa poderá contemplar mais de 40 mil títulos, dos mais diversos assuntos, entre eles agricultura, gastronomia e arquitetura. O livro mais antigo do acervo é o Filar, obra religiosa escrita em latim. Sua produção foi feita no ano de 1825. Além desse livro, a Biblioteca Portuguesa contempla também outras raridades. Por temporalidade, catalogados cerca de 460 obras consideradas raras. Raras por temporalidade. Nós temos o livro mais antigo aqui, é de 1527. Veja só, Belém ainda nem existia e o Grêmio tem uma edição mais antiga do que a própria cidade onde está sediado. E obras também diversas dos séculos 17, 18, 19. A direção responsável pela biblioteca está com projetos de digitalização para preservar as obras raras. Nesse momento, estamos em busca de captação de recursos dos mecenas que vão patrocinar esse trabalho, esse projeto. E consiste principalmente na digitalização de todas as nossas obras raras catalogadas aqui. A partir daí, ele vai ser possível acessar qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós já temos contato com universidades dos Estados Unidos e algumas europeias querendo firmar parceria a partir do conhecimento dessas obras raras. Então isso é muito importante para a divulgação do nosso clube e principalmente para a recuperação desse tesouro que nós temos aqui, né? Segundo o diretor, a importância desse lugar para o Estado é imensurável. São tesouros, realmente são tesouros, obras raras significativas, que todas as pessoas, os pesquisadores que vêm aqui, ficam inteiramente encantados com todo esse acervo maravilhoso que nós dispomos.
E uma boa notícia para os que gostam de folclore e da festa do Boi Bumbá. 2 bois bumbás, Flor do Campo e Malhadinho, terão a construção de 2 centros culturais em 2016 em Guajará-Miri, em Rondônia, a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho. Segundo a Superintendência Estadual de Turismo e o Ministério do Turismo, liberou 2,100 milhões e o governo do estado vai dar uma contrapartida de R$350 mil para a conclusão das obras. A área de construção é de 3 mil metros quadrados e está situada em torno do Estádio Municipal João Saldanha, no bairro Serraria. E agora vamos falar de inclusão, que é um dos temas mais discutidos hoje. Em todos os âmbitos sociais, existem projetos voltados para a questão. Aqui em Belém, uma oficina procura levar ao público a inclusão por meio do teatro. O teatro, por meio de suas dramaturgias, procura retratar a vida real. Este tipo de arte chama a atenção de todos os públicos, principalmente de pessoas com algum tipo de deficiência ou transtornos, como o autismo. Com a ideia de voltar o olhar para o teatro inclusivo, a Casa das Artes aqui em Belém realiza desde novembro de 2015 a oficina Leitura Dramática Inclusiva. As aulas elas têm um conteúdo teórico, eu acho importante essas pessoas entenderem a história da inclusão, e tem um conteúdo prático onde a gente exercita espetáculos que atingem pessoas com deficiência. A oficina surgiu a partir das experiências do próprio professor. Essa oficina é resultado da minha história com a inclusão. Já há algum tempo eu tenho me dedicado à arte e inclusão, né? Então eu montei um grupo de teatro inclusivo e a Casa das Artes me convidou em 2015 para fazer um primeiro módulo de oficina sobre arte e inclusão ligada ao teatro, que foi uma oficina de dramaturgia inclusiva. E aí esse é o segundo momento, que é essa investigação em torno da leitura dramática inclusiva. O público é diversificado, mas todos se unem com o objetivo de se aprofundar no mundo de pessoas com deficiência. Eu participo porque é fundamental hoje no Brasil e principalmente no estado do Pará esse tipo de inclusão social, né? Através desse módulo, dessa oficina que está sendo feita. E também eu aproveitando uma experiência nova, né, na vida, porque isso é diferente, aproveitar que eles também são públicos do teatro, vão ao teatro, vão ao cinema, vão a tudo que é tipo de peça, e está sendo muito inovador, né, para mim. No início só falaram que seria uma oficina de leitura dramatizada, então como eu já cheguei a fazer junto com a turma em um outro local uma oficina de leitura dramatizada, esperávamos que fosse ser como tinha sido essa outra. Porém, quando nós chegamos aqui, foi nos dito que seria uma oficina de leitura dramatizada inclusiva. E no início a gente não entendeu muito como seria trabalhar isso, mas está sendo uma experiência interessante, divertida e que está nos trazendo uma experiência muito agradável, nos fazendo tentar enxergar um mundo que nós não temos o costume de observar, de tentar compreender. A valorização da arte inclusiva é algo que só faz crescer a carreira de quem já tem mais de 20 anos de dramaturgia. Trabalhar com arte e inclusão é um caminho inspirador, né? E é contribuir para uma sociedade melhor. Então a gente faz esse trabalho e não imagina os frutos que vai ter no futuro, mas certamente serão frutos muito importantes. Nesta sexta-feira, 22, o Espaço Cultural Apoena será embalado por música paraense ao comando do Grupo Regional Carimbó de Quaraci. O show inicia a partir das 21 horas, com muito carimbó, xote e baião. O Cine Líbero Luchardo exibe neste fim de semana, dia 22, o nacional A Bruta Flor do Querer. O filme conta a trajetória de um jovem recém-formado em cinema que não consegue emprego e se vê obrigado a fazer pequenos trabalhos para sobreviver. Estudantes pagam meia. Neste domingo, o Sesc Boulevard apresenta o drama O Processo, uma adaptação do livro homônimo de Franz Kafka, que conta a história de um homem acusado de um crime que não cometeu. A exibição será no dia 24, às 10 horas da manhã. Composta por 21 músicos e formada após a extinção do grupo Big Band, o Amazônia Jazz Band é reconhecido por difundir
a música instrumental entre o público paraense. A repórter Tamela Almeida conversou com os integrantes do grupo da Amazônia Jazz Band e faz parte do bate-papo musical desta sexta-feira. O Amazônia Jazz Band tem mais de 2 décadas de existência e é um grupo de referência na música instrumental aqui do estado. Por isso, eles são os nossos convidados de hoje aqui do Bate-Papo Musical. E eu converso agora com Nelson Neves, que é o maestro do grupo. Obrigada, Nelson, por conversar conosco. Como foi que surgiu o Amazônia Jazz Band? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a TV Nazaré pela oportunidade de podermos falar sobre a Amazônia Jazz Band. A Amazônia Jazz Band ela já tem quase 25 anos, ou 25 anos de estrada. Ela surgiu no Conservatório Carlos Gomes, como Big Band da Fundação Carlos Gomes, há 25 anos atrás, né? Depois desse começo, depois de um certo tempo, ela passou a ser encampada pela Secretaria de Cultura do Estado, Secult. Então, hoje, a Amazônia Jazz Band ela é gerida pela Secretaria de Cultura do Estado. Então, o começo dela foi há 25 anos atrás, começando na Fundação Carlos Gomes, com o Big Band da Fundação Carlos Gomes, no passado. Agora, o jazz ele não é um ritmo típico aqui do estado, mas ele tem uma grande aceitação do público. Como é que vocês conseguem lidar com essa variedade musical? Além do jazz ter essa flexibilidade de se adaptar a qualquer ritmo, né? Por exemplo, nós tocamos música paraense com sotaque jazzístico, tocamos até carimbó, né? O jazz tem essa grandeza, essa peculiaridade de se adaptar a qualquer ritmo, uma flexibilidade imensa. Nossos ensaios são muito puxados, são realmente pesados em termos de eu buscar a perfeição. Eu tenho mania de perfeccionismo, né? Eu sou perfeccionista, então nós temos muita coisa, muitos detalhes a serem trabalhados. Por exemplo, frase, sonoridade, a questão rítmica do swing, acentos, articulação. Então nós trabalhamos muito duro, pesado nessa questão. Eu creio que não só eu, mas eu creio que os músicos saem exaustos a cada ensaio, porque nós trabalhamos realmente com muito afinco, com muita dedicação, isso tudo no final para agradar o nosso público que tem sido crescente, o nosso público que nos apoia a cada concerto. Agora, o Amazônia já tem 25 anos de carreira e você está como maestro há 4. Como é que é essa experiência? Fantástica, poder trabalhar com a Amazônia, que é composta de músicos muito talentosos, excelentes músicos, e que tem respondido a tudo que nós estamos pedindo, ensaiando. Tem realmente uma experiência compensadora trabalhar com a Amazônia Jazz Band. O grupo ele já participou de festivais importantes, de apresentações especiais, e quais as que mais marcaram vocês? O grupo no passado, inclusive quando eu era pianista, se apresentou inclusive até fora na América do Sul, né? Esteve lá na Colômbia, em outros lugares da América do Sul, em várias capitais, nas maiores capitais aqui do nosso Brasil. Mas uma das apresentações que eu coloco como destaque foi no Festival de Ópera, há 2 anos atrás, onde que a Amazônia foi convidada para participar do festival, uma noite no Festival de Ópera, e que foi realmente um sucesso estrondoso e culminou com reportagens na Globo. Foi assim um sucesso fantástico. Então isso realmente é que nos deixa orgulhosos, né, pelo trabalho, a importância da Amazônia Jazz Band aqui no estado do Pará. Tá certo. Então, obrigada, Nelson, pelo nosso bate-papo de hoje e sucesso para vocês. Eu que agradeço e esperamos
fazer outras matérias com vocês e convidando o nosso público sempre a esses concertos da Amazônia Jazz Band. Muito obrigado. Tá certo, obrigada. E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o nosso site ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira.